Buenas tardes, alunos. Boa tarde, alunos, estudantes. Aqui é o professor Luciano, professor de língua inglesa e língua espanhola de vocês. Hoje a gente está dando início à nossa primeira aula de língua espanhola, ok? A gente vai falar sobre os artigos, los artículos, os artigos em português. Essa aula é para a turma do sexto ano A e sexto ano B, da Escola Eduardo Medeiros. Vamos dar início. Primeiro aqui eu trouxe uma definição sobre o que é o artigo. Okay? O que seria um artigo? Artigo vai ser a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Ou seja, o artigo vai ter a função de determinar e definir ou de indeterminar ou indefinir um substantivo, ok? Ele também pode ser variável em gênero e número. Mas aí você pergunta assim, variável, professor? Em gênero e número, o que é isso? Ou seja, essa variação em gênero vai ser masculino e feminino, e em número, no singular e no plural. Compreendem? Nessa aula a gente vai estar focando apenas os artigos definidos em espanhol. Mas antes eu trouxe aqui os artigos definidos em português. Ok? Para vocês verem. Artigos definidos. A definição aqui em que determina os substantivos de maneira precisa. Como eu falei, né? Aqui o artigo definido ele vai determinar ou definir um substantivo. Ok? Quais são os artigos definidos? Vamos ver aqui, ó, os que estão em laranja. O, a, os e as. Pronto, os artigos definidos são esses, ok? Vamos ver esse exemplo aqui abaixo. Eu comprei o carro. Onde está o artigo aqui? Esse O, né? Ele está definindo o quê? O carro, né? Eu comprei o carro, ok? Vamos para o próximo slide. A classificação, como eu disse, que ele pode ser definido ou indefinido. Também determinado ou indeterminado, ok? Vamos ver os artigos definidos em espanhol. Agora, ok? Como eu disse para vocês, ele pode ser variável em gênero, né? O masculino ou feminino, ou em número, né? No singular e no plural, né? Ok? Vamos ver os artigos aqui. O artigo O em português e em espanhol é el. O artigo os em português e em espanhol é los. O artigo a em português e em espanhol é la. O artigo as em português e em espanhol é las. Ok? Vamos de novo aqui. Artigo O em português. Em espanhol ele é el, né? E ele está no masculino singular.
O artigo os, em português, em espanhol é los. Ele está no masculino plural. Ok? O artigo a, em espanhol, em português, em espanhol ele é lá. Ele está no feminino singular. O artigo as, em português, em espanhol é las. Ele está no feminino plural, ok? O artigo el e los são masculino e um está no singular e o outro no plural, ok? Já o artigo lá e las são artigos femininos e o artigo lá está no singular e o artigo las está no plural. Vamos ver alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui. É livro. Onde está o artigo? Esse artigo aqui, né? El, que significa o. É um artigo definido, masculino, singular. Está no masculino singular. Vamos ao próximo exemplo. Los libros. Os livros. Onde está o artigo? Esse artigo aqui, né? O los significa os. É um artigo definido, está no masculino e no plural. Vamos ao próximo exemplo. La casa, a casa. É um artigo feminino, né? Ó, lá significar é um artigo feminino definido e está no singular. Vamos ao próximo exemplo. Las casas. Las casas, as casas. Onde está o artigo? Las, né? Significa as. Ele está no plural e é um artigo feminino, ok? Recapitulando, pessoal. Quais são os artigos definidos em espanhol? No masculino, el e los, né? O ou os. Quais são os artigos definidos no feminino? Em espanhol, lá e las, ok? Recapitulando a definição do que é um artigo, é toda palavra que determina, define ou indetermina ou indefine um substantivo, ok? Ele pode ser variável em gênero e em número. Ok, pessoal, essa foi mais a nossa primeira aula, na verdade, de língua espanhola, ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima.